Oi, eu sou a Grazi do canal Minha Vida Superando Câncer. Eu tô aqui com o Dr. Marcelo Prades, mastologista, que é o médico das mamas, e especialista em reconstrução de mama. E a gente vai aproveitar que nós estamos no Outubro Rosa para conversar um pouquinho a respeito do câncer de mama, sobre alguns sinais, né? E por que a importância da gente estar cuidando da mama e o que a gente deve fazer nesse movimento de procurar alguma alteração. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Doutor, muito obrigado por estar participando aqui conosco. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre o médico mastologista. Em que momento que a gente deve procurar e por que a gente deve procurar o médico mastologista? Primeiro, eu queria agradecer muito o convite por estar aqui e explicar e a gente conseguir conversar e transmitir informações de qualidade para todo mundo que está assistindo. Então, meu nome é Marcelo Prade, eu sou mastologista, eu faço a parte de reconstrução de mamas. E o que é um mastologista? A mulher conhece muito o ginecologista, que é um médico que faz o cuidado das mulheres, mas o mastologista ele é um médico que ele se especializou no cuidado das mamas. Então, o ginecologista ele tem um conhecimento básico, mas quando é preciso de uma informação ou algo mais aprofundado, é o mastologista que deve procurar. Lembrando que o mastologista ele não é só para os casos de câncer de mama. É importante. Alterações benignas, nódulos, dor na mama. Quando a gente precisa fazer uma investigação maior, é o mastologista que precisa ser procurado. Importante essa colocação, porque às vezes a gente fica perdida, né, doutor? Eu, no meu caso, quando eu descobri o diagnóstico em 2011, eu tinha 33 anos. Eu não imaginava que eu teria um câncer de mama, né? Eu era jovem, tinha uma vida consideravelmente saudável, eu tinha tido um filho recentemente, eu amamentava, então assim, eu não tinha nenhuma característica de suspeita, né, que indicasse que eu deveria estar investigando com frequência. Não tinha caso nenhum na minha família. Sim. Então eu era contra todas as colocações. E naquela época, a prática de ficar atento aos sinais da mama era na faixa de 60 a 50 anos, né? Hoje a gente já percebe, como é o teu caso, de muitas mulheres, que o diagnóstico está sendo feito numa idade cada vez mais inicial. Eu acho que muito disso, a gente não tem nenhum estudo dizendo que a causa, mas o que eu percebo é que quanto mais informação as pacientes e as mulheres estão recebendo, mais atentas elas estão ficando aos seus corpos, atentas aos exames que precisam realizar, e a gente está fazendo o diagnóstico mais cedo por causa disso também. Eu acredito nisso também, porque existe essa fala, né, que as pessoas assim, eu vou no médico, eu não, quem procura acha. Mas eu, como entusiasta, né, e como ativista, eu acredito que quanto antes, melhor. Se é por conta disso, diagnóstico precoce, eu estou aqui, eu estou viva há tanto tempo. Tem casos, né, doutor, de câncer que ele é rápido, e tem casos de câncer que ele demora bastante para evoluir, né? Porque cada caso é um caso. Isso? Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes que o câncer que ela tem ou teve é o câncer dela. Não é da vizinha, não é da amiga, não é da mãe, não é nem da irmã gêmea, é dela. Por quê? Cada tumor é individual e depende muito de fatores intrínsecos do tumor, assim como fatores da própria resposta da paciente. Então, tem tumores que a gente fala que são mais agressivos, são aqueles que a gente vê que em pouco tempo eles crescem, e tem outros que não. Por exemplo, muitos já se ouviu falar, tinha uma vozinha de 90 anos que tinha aquele tumor, nunca tratou e morreu de outra coisa. Exatamente. Só que isso a gente precisa investigar para saber a agressividade dele e tratar. Cada tipo de tumor é único e o tratamento é individual. Individualizado, isso é importante. E daí, resgatando até essa informação, por que eu fui buscar o diagnóstico aos 33 anos? Porque já existia esse movimento de campanha do Outubro Rosa, dessa conscientização, e eu sempre tentava cuidar da minha saúde e anualmente ao médico. Então, por isso que eu reforço que essas campanhas, elas são imprescindíveis para fazer com que a população se conscientize. Eu não tinha um sinal específico porque eu estava no período fértil.
E no período fértil a gente também tem alterações normais, Claro. né? Então, assim, mas existe algumas situações que têm sinais específicos e que podem ficar contínuo e aí a gente tem que cuidar. Exato. Quando a gente vai falar em sinais e sintomas para o câncer de mama, o que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, a mulher, o autoexame, ele é fundamental, principalmente para a mulher saber, esse é o meu corpo, ele funciona dessa maneira, e tudo que foge desse normal, ela precisa ficar atenta. Então, os principais sinais são um nódulo novo na mama, então ela nunca teve aquele nódulo recente, bastante a questão de alteração da pele, tá? Saída de secreção pelo mamilo, a palpação ou sensação de dor importante na axila. Então, esses são alguns dos sintomas que a gente precisa ficar atento para fazer uma investigação adequada. E quanto antes, doutor, que a gente perceba esses sinais, se a gente se esconder atrás do medo, vai facilitar? Não. Você falou uma frase que muitas vezes eu já usei e eu já tenho uma resposta que é excelente. Quem procura, acha. Mas se você não procurar, o tumor vai te achar. Então é melhor você achar ele. Porque assim, informação é poder. No momento que você tem a informação sobre aquilo, você tem nas suas mãos o poder de decidir o que você vai fazer. Se você quer enfrentar, não quer enfrentar, isso é uma decisão sua. Você está decidindo, não é o tumor que está decidindo. Exatamente, é a consciência, né? Porque o que eu vou fazer da minha vida, a decisão é minha. Claro. Mas a partir do momento que eu não tenho esse controle de decisão, fica tudo mais difícil. No meu caso, eu tinha a ideia e a certeza que eu queria fazer o que tivesse ao meu alcance, né? E eu também queria que eu tivesse encontrado um médico que fizesse tudo que estava ao alcance da medicina, e eu também queria que a medicina estivesse evoluída para me oferecer o que tinha de melhor. Né? Então, assim, eu consegui ter essas 3 pontes que me ajudaram a fazer esse enfrentamento. Então, quando eu descobri, eu fiz o mais rápido possível. E eu acredito que se eu tivesse me escondido atrás do medo, que eu acho que o medo é uma questão natural, óbvio, né? Todo mundo tem medo, é desesperador, o chão se abre, a gente entra em pânico, mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente busca informação e começa a entender o que a gente pode fazer com essa informação, a gente consegue agir da melhor maneira possível, né? Claro, nem sempre a gente pode ter o resultado esperado. Exato. Né? Mas eu acredito que o que tiver ao nosso alcance e o que a gente conseguir fazer vai ser melhor. As respostas e os resultados serão bem melhores. Isso. A gente sabe que quanto antes for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura e do tratamento. Né? E a medicina nos últimos anos, a gente é nítido, cada ano aparece uma droga nova, uma medicação nova, uma técnica nova para a gente fazer o tratamento para que ele seja cada vez mais efetivo e menos agressivo para o paciente. Menos evasivo. Imagina, eu tô há 12 anos, né, vivenciando um câncer de mama, então assim, eu vejo essa transformação, e é uma transformação que nós pacientes desejamos, torcemos para que isso aconteça todos os dias, e há 12 anos atrás o cenário era outro. Quantas pessoas tiveram dificuldade de acesso por falta de informação, né? Ainda existe pessoas com dificuldade do tratamento pela falta de informação, pela falta de conhecimento, de entender sobre a questão do corpo, né? Entender os sinais e o que fazer com esses sinais. Exatamente, por isso que é tão importante o Outubro Rosa. O Outubro Rosa serve para a gente conseguir falar sobre o assunto, mais pessoas receberem informação de qualidade e com isso a gente melhorar no geral a saúde das pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue desmistificar certas coisas, melhor, sabe? Eu acho que os pacientes vão ter mais informação de qualidade e eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir, se não vencer, mas pelo menos assim, dar um bom trabalho para o câncer, né? É isso, eu acho que assim, a gente
todo mundo deseja a cura, né? Mas a cura completamente, a erradicação do câncer, ela ainda não é possível. Mas existe muitos avanços. E esse avanço, ele precisa do conjunto, não só da medicina, não só do medicamento, mas que a gente consiga entender e ir atrás do que tem de melhor pra gente, né? Exato. Então é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado. O Dr. Marcelo deu uma explicada pra gente bem boa e que a gente possa utilizar dessa informação, refletir, né? E assim, eu sei que o medo faz parte do processo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, É isso. né? Infelizmente, porque se esconder atrás do medo não vai nos ajudar em nada, infelizmente, né, doutor? Exato. Então, assim, para todo mundo que está vendo, eu sempre bato nessa tecla, informação é poder. Então, se conheçam, vejam, entendam o seu corpo, e sempre que você tiver alguma dúvida, algo que você está vendo que não é o seu normal, procure informação, procure ajuda, procure um profissional de saúde que seja qualificado para te atender, porque é fundamental isso. Exatamente, eu acho que eu também bato nessa tecla, quem me acompanha aqui sabe que informação é poder, ela muda uma nação, né? E assim, nós que estamos aqui nesse movimento do Outubro Rosa, a gente precisa sair da bolha e levar essa informação cada vez mais longe, porque é inadmissível que hoje a gente tenha tantas mortes, né? A mortalidade que poderia ser evitada, que poderia ser tratada, que poderia ser cuidada, né? Então eu acho que a gente tem todo um potencial para mudar esse cenário. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês curtissem a minha página, se gostou desse vídeo, compartilha para que chegue no maior número de pessoas possível. Obrigado, doutor Marcelo, pela sua disponibilidade, porque a gente sabe que quanto antes melhor, a informação é poder. Exatamente. Obrigado.